Graça e paz do Senhor Jesus, Deuteronômio capítulo 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Nesse terceiro discurso de Moisés, especialmente no capítulo 28, a gente observa de maneira bem clara que as bênçãos de Deus, ou poderíamos chamar o favor de Deus, ele é condicional à nossa obediência. A palavra de Deus, numa visão geral, nos mostra que Deus ele tem bênçãos que ele derrama até sobre aqueles que não creem no Senhor. Porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus bom. Porém, a Bíblia nos mostra que há bênçãos específicas e, sobretudo, eu chamaria o favor de Deus sobre aqueles que ouvem. E o capítulo 28, versículo 1, deixa muito claro: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor. Então não se trata apenas de obedecer uma regra ou uma lei, mas é estar se relacionando com o Senhor, é estar ouvindo o Senhor atentamente. É quando nós temos prazer de parar, ouvir, meditar naquilo que Deus está falando conosco. Deus, e a gente percebe no capítulo 28, o mais importante, o que Ele mais busca em nós é relacionamento. São filhos que têm prazer de ouvir, de dar atenção e de obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. E o capítulo 28, ele amplifica o que em vários capítulos de Deuteronômio e em outros textos bíblicos a gente observa, Deus dizendo se, ou seja, condicional, se vocês me ouvirem, me obedecerem, bênçãos inúmeras virão sobre vocês. E aqui o texto nos dá a ideia de que quando nós obedecemos ao Senhor, nós não vamos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos vão correr atrás da gente. É o que outros textos nos falam. A Bíblia diz no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão.
A bênção vai vir sobre nós o tempo todo, porque a bênção está ligada à obediência ao Senhor, a fazer a vontade de Deus. E aqui o Senhor nos mostra que a bênção dele, ou o favor de Deus, ele vai nos destacar, vai nos exaltar diante das nações da terra. O versículo número 1 diz isso: tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Nós precisamos compreender, numa visão bíblica, que quando Deus diz que Ele vai nos exaltar, Ele não está dizendo que Ele vai nos colocar superior aos outros, no sentido de poder humano, até mesmo de recursos financeiros. Deus está mostrando que nós vamos ser o povo dele, separado por ele, o povo que anda com ele. Então, exaltar entre as nações é que entre as nações que não conhecem o Senhor, nós seremos o seu povo, o povo da aliança. Há algo mais especial do que você ser conhecido como filho de Deus? Como alguém que pertence ao Senhor? Essa é a exaltação que o Senhor quer nos dar, é a exaltação de sermos testemunhas de Jesus, revelar a palavra de Deus às nações, que as nações, ao olhar para nós, os povos, os nossos amigos, possam saber que nós andamos com Deus. A maior exaltação é ser reconhecido como filhos de Deus, como aqueles que amam a Deus, que apontam para as nações o caminho de Deus, que testemunha para as nações o conhecimento da glória de Deus. Então, capítulo 28 de Deuteronômio, lembre de todo o contexto, o Senhor está dizendo: vocês são o meu povo, vocês estão sendo chamados para andar em aliança comigo. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês terão testemunho da minha presença entre as nações. As nações reconhecerão que vocês são povo de Deus, de Yahvé, do único Deus. O favor de Deus, ele é fruto de uma obediência completa. O texto fala: tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Versículo 1 ainda. Nós não devemos escolher as partes da Bíblia que nós mais gostamos para obedecer. Se a gente só segue da Bíblia aquilo que mais a gente gosta ou mais nos convém, nós não estamos seguindo o Senhor. Nós estamos seguindo o nosso próprio coração, os nossos próprios interesses. Então o Senhor diz: você quer que o meu favor esteja sobre vocês? Vocês querem ser reconhecidos como o povo da aliança com Yahvé, com o Deus único? Vocês devem então obedecer de maneira completa todos os meus mandamentos. E a promessa está no versículo 2: se vocês ouvirem a voz do Senhor, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Na nova aliança, através do Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então é pela graça, pela fé em Jesus, que nós, como povo de Deus, temos acesso a todas as bênçãos espirituais que já foram dadas e estão nas regiões celestiais, e que nós alcançamos através da oração, da obediência, de uma busca ao Senhor. É importante corrigirmos um equívoco também muito comum. Há pessoas que querem buscar a Deus apenas por causa das bênçãos de Deus. Isso é um engano muito grande. Perceba que o convite do capítulo 28 é para um relacionamento. A maior bênção é andar na presença de Deus. E Deus não nos ensina a buscá-lo por causa das recompensas ou por causa das bênçãos. Porém, irmãos, quando a gente fala de um exagero, às vezes para um lado, também há aqueles que acabam negando que o nosso Deus é um Deus abençoador, recompensador. Em Hebreus capítulo 11 diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna recompensador, presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, existe recompensa para aqueles que buscam o Senhor. Nós o buscamos por quem Ele é, nós o adoramos porque nós o conhecemos, mas nós também o buscamos sabendo que o nosso Deus, Ele é recompensador. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o Senhor está dizendo, me busque para me achar, para estar comigo, para me adorar. Porque essa é a maior bênção, é a presença dEle. Mas também o Senhor diz, invoca-me e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqueles que invocam, buscam o Senhor, vão receber discernimento, conhecimento. E vão ser abençoados sim, porque já estarão debaixo da presença daquele que é o abençoador. Então não busque o Senhor somente para alcançar alguma bênção dele, porque você vai estar tirando o seu foco do que é mais importante. Mas busque o Senhor também crendo que o Senhor te abençoará em todas as áreas da sua vida. Porque essa é a ênfase do capítulo 28 de Deuteronômio. Versículo 3 em diante diz, benditos serão na cidade e no campo. E aqui no contexto de Israel, é como se o Senhor estivesse dizendo, eu vou te abençoar no lugar onde você mora e no lugar onde você trabalha. A cidade é onde eles moravam. Eu vou te abençoar nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, no seu trabalho, mas também na sua casa, na sua família. As bênçãos de Deus, amado, elas vão alcançar todas as esferas da nossa vida. Versículo 4 diz, bendito será o fruto do seu ventre, ou seja, os seus filhos. Mas também bendita será a terra, o fruto dos seus animais. O Senhor está mostrando aqui, irmãos, que Ele é o único Deus e que toda a criação está debaixo da sua jurisdição, do seu controle. Aqueles povos daquele tempo, e ainda hoje, acreditavam que tinha deuses que cuidavam dos animais, deuses que cuidavam das águas. E o Senhor está dizendo, sou eu, o único Senhor, que abençoo você, seus filhos, seus animais, suas plantas. O Senhor abençoou toda a criação. Os irmãos já devem ter percebido que eu evito usar a palavra natureza, praticamente eu não uso, ainda que seja muito comum, porque essa palavra, e ela foi colocada aí no vocabulário humanista, secular, é uma palavra que os seculares, ou aqueles que não reconhecem o Senhor e a palavra de Deus, usam muito para dar a ideia de que as coisas que existem, elas surgiram de maneira natural, e alguns ainda pior, dizem mãe natureza. Não, irmãos, não existe essa palavra na Bíblia. A palavra do Senhor fala sobre o Criador e a criação. Então os filhos de Deus, os servos de Deus, eles reconhecem que toda a criação é obra das mãos do Senhor e que nós, os homens, somos poemas de Deus, obra de arte, conforme Efésios capítulo 1. Ele fez vocês feitura, a palavra grega ali é poema, uma obra de arte. Mas toda a criação é obra do Senhor, por isso nós, como servos de Deus, somos aqueles que devemos cuidar também das plantas, dos animais. E o Senhor, Ele disse que Ele vai abençoar até mesmo a nossa relação com a criação, os animais da nossa casa, as plantas. Versículo 5, bendita será o cesto de cereais, a sua amassadeira de pão, os seus objetos de trabalho, aquilo que você for trabalhar, Deus vai abençoar. No versículo número 6, benditos serão vocês ao entrar e ao sair. O Senhor está dizendo que Ele vai abençoar os nossos movimentos diários, nossa entrada e saída. Ele vai abençoar aquilo que a gente está planejando, empreendendo. O Senhor está dizendo, o meu favor não vai estar só sobre uma área da sua vida, mas por onde você for, eu estarei te guardando, te abençoando, o meu favor estará sobre a sua vida. Versículo 7, o Senhor nos fala em uma promessa de proteção. Ele diz, o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados na presença de vocês. É interessante que mesmo andando com Deus, não deixaremos de ter investidas do inimigo. Ele virá por um caminho, ou seja, ele virá organizado, planejando, mas o Senhor os expulsará de tal maneira que eles fugirão desorganizados, embaraçados, confusos, por causa do poder da graça de Deus sobre a nossa vida, a mão de Deus sobre nós. Por isso, irmãos, o nosso foco não é o inimigo, é o relacionamento com Deus, é se revestir do Senhor, da força do seu poder, da armadura espiritual, e resistir
ao diabo, porque ele fugirá de nós. O Senhor está prometendo então segurança. É interessante, irmãos, como que a bênção de Deus aqui no capítulo 28, ela alcança as esferas que os homens têm muito temor, nós, seres humanos. O temor na área da segurança, o temor na área da economia, o temor na área do nosso trabalho, o temor na área da nossa família, o temor na área da nossa saúde. O Senhor está dizendo: eu estarei guardando vocês. Se vocês andam comigo na minha presença, confiem e descansem, que a minha bênção, meu favor, estará sobre todas estas áreas da vida de vocês. Versículo de número 9, ou melhor, versículo 8 ainda: o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo que vocês colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Que coisa maravilhosa, você saber que em tudo que você coloca a mão, o favor de Deus estará sobre você. E os seus celeiros, sua casa, sua despensa, o que você produz. Versículo 9, mais uma vez o Senhor nos dá a ênfase, de novo, ao que é mais importante. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão temor de vocês. Propósito então de Deus nos abençoar, nos favorecer, não é para que a gente seja o mais rico, o mais famoso e acabemos nos tornando os mais orgulhosos, porque esse é um perigo na vida do povo de Deus, na história da igreja, na história de Israel. Isso também ocorreu. O Senhor está dizendo: o meu propósito em abençoar vocês é o meu próprio nome, é que o meu nome esteja sendo glorificado e exaltado. A glória pertence ao Senhor, porque vem dele todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Então tudo que o Senhor nos concede, nós deveríamos usar para a glória dele, para abençoar outros, para que outros conheçam o Senhor. O propósito da bênção de Deus não é terminar em nós, é que os povos o conheçam através da nossa vida. Ou seja, Deus está dizendo: toda a bênção que eu derramo, eu estou pensando em testemunho aos povos, que as nações olhem e reconheçam que eu sou Deus na vida de vocês. O propósito é missionário, o propósito é testemunho para as nações, e o Senhor diz: eu constituí vocês para serem povo santo. O propósito de Deus é nos tornar o seu povo, separado para Ele. Quantas pessoas estão distorcendo, há pessoas idolatrando a bênção. Deus os abençoa, Deus realmente dá a eles tantas coisas, mas eles começam a usar as bênçãos para eles apenas, ou começam a idolatrar tanto a bênção, que eles se esquecem do abençoador. E o Senhor está dizendo: o propósito é constituir vocês povo santo. O propósito é que vocês andem no meu caminho, para que os povos vejam a minha presença, conheçam a minha palavra na vida de vocês. Quantas vezes Israel, na história bíblica, o Senhor os abençoou e eles se afastaram do caminho do Senhor? Isso é um exemplo para nós, igreja. O Senhor os prosperou, o Senhor deu a terra e eles começaram a endurecer o coração. Como no livro de Juízes, mostra que eles clamavam, o Senhor os libertava dos inimigos e eles voltavam a praticar todos os pecados, endureciam o coração novamente. Isso é ensinamento para nós hoje. O Senhor está deixando claro que o propósito da bênção é nos tornar seu povo separado, povo sacerdotal, um povo que anda no seu caminho. O que é maravilhoso, irmãos, é quando o nosso prazer na presença e na comunhão com Deus se torna maior do que o prazer nas bênçãos. Nós devemos nos alegrar nas bênçãos, mas nada melhor do que ter prazer no relacionamento com o Senhor, em permanecer em Jesus todos os dias. Aí, a partir ainda do versículo 11, o Senhor diz que Ele vai abençoar os bens, fruto do ventre, mais uma vez, o fruto dos seus animais, o fruto do solo. Versículo 12, o Senhor abrirá o seu bom tesouro. Qual é o bom tesouro de Deus? O texto explica: o céu, para dar chuva para a terra. E é impressionante isso, né? Chuva à terra no tempo certo e abençoar todo o trabalho das suas mãos. Então, irmãos, o Senhor está dizendo: eu abro os céus, eu que envio a chuva é um favor de Deus, é uma manifestação da bondade de Deus, que o Senhor Jesus declara que
O Pai envia chuva e faz brilhar o sol sobre justos e injustos. Toda vez que chove é uma manifestação do favor de Deus. E ainda que a gente regue as plantas, nada como uma boa chuva para regar as nossas hortas e a terra que está ao nosso redor. E o Senhor diz também que Ele vai abençoar o nosso trabalho, e é importante a gente perceber aí que a bênção de Deus não é para nos tornar preguiçosos. A bênção de Deus vai nos fazer trabalhar e vai nos dar a alegria de trabalhar, o prazer, a criatividade. Ele vai abençoar o nosso trabalho, nos dar ânimo para trabalhar. Irmãos, a bênção de Deus faz isso com a gente. Traz saúde e ânimo para o trabalho. E o texto ainda diz: vocês não vão pegar emprestado, mas vocês vão emprestar a muitas nações. O versículo 13 também: o Senhor vai pôr vocês por cabeça e não por cauda. Ele está dizendo que nós não vamos estar sendo dominados por ninguém, controlado por ninguém. Nós vamos estar, na verdade, influenciando, abençoando. Isso não fala, irmãos, e é um texto também que muitos usam de maneira distorcida, de que você sempre tem que estar por cima, ser o dono do negócio. Muitas pessoas usam esses textos sem uma visão maior bíblica, sem o foco principal, que é o relacionamento com Deus, e começam a buscar por ganância, ser alguém acima de outros, ou até competir com outros. Não é isso. O Senhor está dizendo: o meu favor sobre vocês os fará ser um povo que estará abençoando. Vocês não vão ficar sendo controlados por ninguém, dominados por ninguém. Vocês vão ser bênção aos outros. E a conclusão, somente desse primeiro trecho que nós estamos lendo hoje, é: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de todas as palavras que eu estou dando. Versículo 14: não se desvie seguindo outros deuses para os servir. O Senhor está dizendo então que devemos permanecer na sua palavra, permanecer na sua presença. Essa é a promessa de Deus para aqueles que o obedecem. O que o Deuteronômio 28 nos deixa bem claro é que andar com o Senhor, obedecer ao Senhor, é andar debaixo do favor dEle. Não podemos confundir esses sinais da bênção de Deus de forma a achar que nós só estamos sendo abençoados quando as coisas isoladamente estão dando certo na nossa vida. Por exemplo, somente quando estamos com dinheiro, somente quando estamos com saúde. Não podemos confundir, achar que quando ficamos doentes ou temos alguns tipos de perdas, Deus não está nos abençoando. Esse é um dos grandes enganos. E aí nós precisamos ter uma visão bíblica um pouquinho apenas mais ampla. E vamos perceber que Jesus conta a parábola ou a história, para alguns, do rico e de um mendigo. O mendigo estava enfermo, o mendigo não tinha nada, e o Senhor Jesus diz que ele morreu, foi levado pelos anjos para o paraíso de Deus. E aquele rico estava saudável, tinha todos os recursos, tinha família, e ele foi direto para o juízo de Deus. E lá naquele lugar de tormento, aquele rico consciente ficava desesperado, porque ele escolheu este caminho de desobediência, e ele lembrava que a família dele estava longe também do caminho de Deus, e com uma visão equivocada do mundo espiritual. Ele clama dizendo: se alguém fosse lá falar para ele, e o Senhor diz: eles têm a palavra, eles têm que escutar a palavra. Então, tantos e outros textos bíblicos, irmãos, nos dão uma conta de uma coisa: o maior sinal do favor de Deus na nossa vida não é a saúde, nem a vida financeira, porque mesmo andando com Deus, nós podemos ter momentos onde seremos provados nessa área. O maior sinal é a nossa intimidade com o Senhor, é conhecer o Senhor, é permanecer na sua palavra, é amá-lo e a cada dia refletir o seu testemunho através da nossa vida. A bênção de Deus é andar na presença de Deus, e aí o favor dele virá. E quando não tivermos essas coisas que às vezes nós esperamos e que ele dá, nós sabemos que ele está cuidando da gente, como o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ter muito como ter pouco. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Pai amado, obrigado pela tua santa palavra.
Pai, a Tua palavra ela é pura, ela é poderosa, e ela nos lembra que somos Teu povo, e nós queremos, Pai, através de Deuteronômio 28, nos lembrar de permanecer no Senhor, de obedecer o Senhor, porque é maravilhoso andar na Tua presença, desfrutar do Senhor, e poder, ó Deus, ser conhecido e reconhecido como homens e mulheres que conhecem a Deus. Pai, nos dê a bênção maior, o favor maior, que é ser cheio do Teu Espírito Santo, e refletir a Tua glória em todo o tempo, e em todos os lugares onde o Senhor nos levar. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Teu favor está sobre nós, o Teu favor está sobre aqueles que andam na Tua presença. Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.